E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. Ho, ho, ho! O Henrique voltou. O filme é sobre um garoto de 15 anos chamado Jimmy Grimble, que mora em Manchester com a mãe, Donna, e estuda na escola Greenock. A mãe dele é solteira e trabalha em uma empresa de táxi para sustentar a família. Enquanto isso, Jimmy é obcecado pelo Manchester City e passa seu tempo livre praticando suas habilidades no futebol, sonhando em um dia entrar para o clube, assim como muitos de nós brasileiros. Na escola, Jimmy é um desajustado e está constantemente sendo ameaçado pelo valentão da escola, chamado Gordon. O filme começa com Donna voltando para casa com seu novo namorado Johnny, que é um motociclista. Johnny tenta fazer amizade com Jimmy, mas o garoto é frio e diz que Donna odeia motos na verdade. No dia seguinte, Jimmy vai para a escola e evita cuidadosamente Gordon e seus amigos, que sempre o esperam na entrada. Durante o almoço, Jimmy nota uma nova garota chamada Sarah. Ele fica instantaneamente encantado. Pra variar, a garota também sorri pra ele. Mas pra acabar com sua alegria, logo ele é cercado por Gordon e seus amigos. Eles jogam a mochila dele no chão e simplesmente urinam nela. Mais tarde, Jimmy nota o treinador de futebol da escola, Eric Worrell. Ele está colocando um aviso para testes para a equipe de futebol da escola. Depois que o treinador sai, Jimmy esconde imediatamente o aviso para que os outros alunos não apareçam para os testes, aumentando sua chance de entrar para o time. Jimmy, espertinho. No entanto, o plano falha, e os outros, incluindo Gordon e seus amigos, aparecem para a seleção. Felizmente, Jimmy entra para o time como jogador substituto, já que a escola tem apenas 12 alunos interessados no jogo. A cena corta para uma reunião do conselho escolar, onde o pai de Gordon, Mr. Ken, lamenta sobre a escola não ter vencido nenhuma taça de futebol intercolegial nos últimos anos. Ele lembra de seus dias na escola, quando jogava, e a prateleira estava cheia de troféus. Isso é muito comum no Brasil, né? Ele oferece dar $90 mil para a escola construir um novo centro esportivo se a equipe chegar às finais da Copa de Manchester. De volta ao campo, Gordon impressiona todos com suas habilidades de futebol, até que ele usa isso para derrubar Jimmy. Por conta disso, o treinador Worrell o expulsa do time. Mais tarde, Worrell é chamado para o escritório do diretor e é ordenado a reinserir Gordon na equipe por causa da oferta de Ken. O diretor diz a ele que Gordon é o melhor jogador da escola. Enquanto isso, no caminho de volta para casa, Jimmy encontra Sarah. Ela tenta iniciar uma conversa, mas Jimmy fica estranho e foge. Então ele vai para o local de trabalho da mãe para compartilhar a boa notícia. Mas ela está ocupada trabalhando e pede para ele ir para casa, pois ficará trabalhando até tarde. No caminho, ele é confrontado por Gordon novamente do lado de fora de sua casa. Jimmy corre para salvar sua vida e uma velha dá abrigo em seu alojamento. Lá, um par antigo de chuteiras chama a atenção de Jimmy e a mulher oferece para ele. Jimmy recusa, dizendo que já tem um par. Mas ela diz que as chuteiras são especiais e irão ajudá-lo a melhorar suas habilidades. Quando ela insiste, Jimmy aceita as chuteiras, mas ele joga elas fora no caminho de volta para casa. Depois ele nota o ex-namorado de Donna, Harry, tentando reconquistá-la, mas ela dá um toco nele. Jimmy era um bom amigo de Harry e eles costumavam ir juntos assistir aos jogos de futebol. No entanto, Donna terminou com ele quando descobriu que ele já era casado. É um bom motivo para se separar. No dia seguinte, um grupo de meninas ataca Sarah, mas ela rapidamente dá uma lição a elas, dando um soco na líder do grupo. Jimmy fica impressionado e a admira de longe. Mais tarde, Jimmy e os outros se reúnem para deixar a escola para sua primeira partida da Copa Escolar, contra Rockingham. No entanto, Gordon não está feliz com a inclusão de Jimmy no time, então ele joga as chuteiras de Jimmy em um caminhão de lixo. No entanto, Jimmy se recusa a desistir, então ele corre imediatamente para recuperar as chuteiras que a velha deu para ele no outro dia. O ônibus escolar quase parte sem Jimmy, mas ele consegue aparecer no último segundo. A equipe eventualmente chega ao seu destino e o jogo começa. Greenock High domina inicialmente o jogo, mas os jogadores de Rockingham começam a utilizar umas super táticas milenares brasileiras. Tudo isso para marcar gols. Teria sido melhor ir ver o Pelé. No segundo tempo, Gordon se machuca e o treinador manda Jimmy para o campo para jogar na defesa. Jimmy tava todo cagado de nervoso, mas aí algo estranho aconteceu dentro dele e ele fez um gol que garantiu a vitória do time. Ele ficou chocado com o próprio desempenho e depois de voltar para casa foi agradecer a velhinha pelas chuteiras. Ele sacou que tinha algo especial naquelas chuteiras e perguntou para ela de quem eram originalmente. A mulher contou que as chuteiras eram do jogador Robbie Brewer, do Manchester City. Jimmy procurou esse jogador nos programas do clube, mas não achou nada. Naquela noite, Johnny foi morar com Jimmy e Donna. No dia seguinte, Sarah chegou para falar com Jimmy e elogiar o jogo dele. Dessa vez ele estava mais confiante e até conseguiu bater um papo com ela. De tarde, Donna deu uma grana pro Johnny levar Jimmy pro jogo do Manchester City. Só que no estádio, os cobradores de dívidas do Johnny apareceram e levaram a grana do ingresso, ameaçando ele para pagar o resto na semana seguinte. Jimmy ficou arrasado e voltou para casa. Depois, o Harry apareceu para ir pro jogo e comprou um programa do amigo cego, chamado Bob. No dia seguinte, Jimmy falou para Sarah que ia ao estádio Main Road, a casa do Manchester City, para descobrir mais sobre o jogador Robbie Brewer.
e chamou ela pra ir junto. Lá eles foram abordados pelo Gordon, que intimidou Jimmy e perguntou se ele tava ficando com a Sarah. Gordon surpreendentemente nega qualquer envolvimento com Sarah e sai correndo. Essa frouxidão dele magoa Sarah e corta todas as relações com Jimmy. Ele vai sozinho pro estádio e acaba na casa do treinador Worrell. A verdade é que o treinador Worrell já jogou pelo Manchester City por 3 anos, mas teve que sair porque não deu muito certo. Jimmy diz que se Worrell falasse pra todos da escola que ele já jogou pelo Manchester City, os alunos levariam ele mais a sério como treinador. Worrell responde que os alunos que realmente querem aprender irão até ele independentemente disso. Isso é uma verdade aplicável em várias situações da vida, hein? De verdade. Jim pergunta sobre Rob, mas Worrell também nega conhecer alguém com esse nome. Durante o próximo jogo, o diretor pede para Ken Burley treinar os jogadores, já que ele jogou profissionalmente. No entanto, Burley aproveita a oportunidade para dizer aos jogadores para passarem a bola para seu filho, Gordon. Durante o intervalo do jogo, o árbitro do jogo reconhece Worrell e finalmente os outros alunos descobrem que ele jogou pelo Manchester City. Os alunos protestam contra Burley e é colocado Worrell novamente como treinador. Graças a ele, Greenock se recupera no segundo tempo e vence a partida. Nas próximas semanas, Greenock High continua vencendo suas partidas e finalmente chega às semifinais. A equipe também fica sabendo das botas/chuteiras de Jimmy, que elas eram de um jogador do Manchester City, e isso deixa Gordon com inveja. Em um dia, o ônibus do time de Greenock quebra e Harry os leva para casa em seu caminhão. Depois, Harry e Jimmy vão buscar Donna no trabalho. Lá, Harry revela que sente falta deles em sua vida. Mas antes que pudessem dizer alguma coisa, Johnny aparece. Irritado com a presença de Harry, ele diz que vai se casar com Donna. Isso deixa Jimmy bem chateado e ele conta à mãe que não quer que ela se case com ele. Donna pede a Jimmy para se concentrar no jogo e diz que ainda não decidiu nada. Harry está chateado por perder Donna e seu casamento está em crise. Ele decide se separar da esposa, que também está tendo um caso com outro homem. Na cena seguinte, estamos na semifinal e um olheiro do Manchester United aparece. Burley tenta convencê-lo a contratar seu filho, mas o olheiro se interessa mais por Jimmy por causa de seu jogo impressionante. Greenock ganha o jogo, mas Jimmy ainda quer achar o jogador Robbie Brewer. Então ele visitou a velhinha e perguntou sobre o jogador, mas ela não sabe onde ele está. Ele se afastou por conta de uma mentira que ela contou pra ele, e desde então nunca mais tiveram nenhum contato. Jimmy convida a velha pra a final que vai jogar. Ele também convida Sarah para seu último jogo no dia, antes de ir para o estádio. No caminho, ele vê as autoridades destruindo o prédio onde a velha vive. Ele tenta impedir, mas já é tarde demais, já que ele encontra a mulher sem vida na neve. Jimmy fica arrasado e chora. Enquanto isso, Donna está indo para o estádio e está no ponto de ônibus, porém percebe que o dinheiro sumiu da sua bolsa, e ao voltar para casa, flagra Johnny com outra mulher. Ela o expulsa imediatamente da casa. Esse povo não consegue fechar nenhum compromisso, né? No estádio, Burley força o diretor a deixar Jimmy no banco para garantir o financiamento, mas os companheiros de time de Jimmy se recusam a jogar sem ele e conseguem fazê-lo jogar. Como Gordon está com inveja de Jimmy, ele esconde seus sapatos e os joga no esgoto, forçando Jimmy a jogar com um novo par de chuteiras. Antes do jogo, Donna encontra Jimmy e revela que chutou Johnny para fora de casa, mas isso não ajuda muito Jimmy, que perdeu toda a sua confiança sem seus sapatos mágicos. Harry também chega para o jogo e se reconcilia com Donna. O jogo começa e Jimmy tenta fazer o seu melhor, mas ele joga muito mal. Como resultado, Greenock High fica para trás no primeiro tempo. No intervalo, Harry e Worrell tentam animar Jimmy, mas ele diz que não consegue jogar sem suas chuteiras de Robbie Brewer. Surpreendentemente, Harry reconhece o nome e leva Jimmy ao seu amigo cego Bob, que é o famoso jogador Robbie Brewer. Ele é filho da velha senhora e amava jogar futebol. Bob e sua mãe se afastaram porque ela mentiu sobre a doença que estava tornando-o progressivamente cego. Ela não contou sobre a doença porque, segundo ela, o estresse só piora a situação. Isso lembra Jimmy das últimas palavras que ela disse, que às vezes é melhor contar uma mentira que ajuda do que a verdade. Provavelmente é por isso que ela mentiu pra Jimmy sobre as chuteiras. Bob confirma que as botas eram normais e não tinham nenhum poder especial, e que tudo foi gerado por conta do que a velha contou a Jimmy, e já que ele acreditou, funcionou. Ao ouvir isso, Jimmy finalmente percebe que a mágica não estava nas chuteiras, mas sim dentro dele. Agora, com renovada confiança, ele joga a segunda metade brilhantemente e marca o gol da vitória, ganhando o torneio para seu time. Após o jogo, Jimmy é abordado pelo olheiro do Manchester United, mas ele recusa a oferta, surpreendendo todo mundo, até eu. Jimmy então revela que está assinando com um time melhor. Adivinha? Manchester City.